da manhã gaba, paralelepípedo, caramelo. Partiu! Isabel Veloso, errou, errou, errou. Bora assistir aonde a Isabel Veloso errou. Vamos lá. Olha só, Chicolas, temos aqui uma novidade sobre o caso viúvo da Isabel Veloso, que ele veio se pronunciar sobre todas as alegações que a gente trouxe aqui também, né? Sobre ele ter seguido em frente, né? Depois de 3 meses que a esposa dele morreu e tudo mais, né? Muita gente comentando, vocês também aqui comentando aqui embaixo. A gente falou que seria interessante ele fazer um vídeo, né? Ao invés de compartilhar o vídeo de alguém falando sobre, né? Porque ele tinha visto um vídeo de um cara, daí a gente viu os stories e tal. Agora ele de fato veio se pronunciar, fez um vídeo aqui de 8 minutos e 50 no Instagram dele, que já tá com mais de 100 mil likes, né? E tá com quantas visualizações? Está com 4 milhões de visualizações aqui o vídeo dele no Instagram. Bora ver aqui então, né? Vou ver esse aqui no Twitter, rapaziada, porque eu tinha uma extensão que eu usava aqui pra eu conseguir controlar o tempo aqui dos vídeos no Instagram, mas agora não tem mais, aí não dá pra eu voltar pra trás, não dá pra eu seguir pra frente, sabe? É mais chatice. Então vou ver aqui mesmo, tá, rapaziada? Então bora ver aqui, que aqui dá pra eu ir pra frente, pra trás e entender aqui o que ele falou. Ó, aí, lembrando, ele postou aqui no Instagram dele, privou os comentários, só dá pra você compartilhar com os amigos e fazer uma curtida. E vamos ver aqui de fato o que ele falou. O silêncio fala muito, e eu sei, e a Isabel me ensinou muito sobre isso, mas eu cansei de ficar calado. A Isabel sempre estava ao meu lado antes de dormir, pegava o celular e lia sobre os comentários maldosos. Grávida de Taubaté, golpista, ou até mesmo falando que mentia sobre doenças. Um dos motivos que eu fiquei com receio de anunciar, de tipo assim, de pedir ajuda, principalmente assim no YouTube, essas coisas, acontecer o que aconteceu na questão da Isabel Veloso. É óbvio que não seria na mesma proporção. Ela é um padrão, uma menina que tem um padrão bonito, nova, né? Por mais que eu seja nova, a menina, pô, 19 anos, né? E quando eu fiquei sabendo do caso dela, distante de eu imaginar que eu poderia receber um diagnóstico de câncer com metástase, câncer agressivo, estágio 4, com metástase no peritônio e fígado. Os últimos exames tiveram alguns avanços, melhoras, mas assim, a expectativa de vida muda, diminui e o meu corpo está completamente alterado, assim. Eu não sou a mesma pessoa. Mas assim, a partir do momento que a gente vem para a internet e fala, quando a gente fala com pessoas que são próximas, é uma coisa. Quando a gente toma uma atitude assim, macro, aberta, com pessoas que não são próximas a nós, pode acontecer o que aconteceu com a Isabel Veloso. Assim, tem muita gente que mente, tem muita gente que mente sim, tem muita gente que dá golpe sim. Mas assim, o que eu ouvi, sabe, dela, eu fiquei assim, tá, ok. A médica falava que era paliativo e ela dizia que era terminal, a Isabel Veloso. E de certa forma foi terminal, sim. Porque a menina não passou de 5 anos de vida. Acho que não, né? Porque quando ela começou o tratamento, ela acho que é 15, 16 anos, quando ela descobriu a questão do câncer. E aí ela engravidou, ela fez o que ela fez, não estou falando que é certo ou que é errado, mas ela fez o que ela fez, ela realizou o sonho dela, enfim. Aí o que fica muita gente fez aquela pressão porque ela falou que era terminal. Então, você ainda está viva? Cada dia que ela permanecia viva, era alguém questionando, você não falou que era terminal? Você não falou que ia fazer isso porque era terminal? Não sei o que. Outras pessoas falavam que ela não tinha como engravidar. E eu até entendo algumas pessoas que falaram isso. O tratamento paliativo, tudo que hoje, né, com esse diagnóstico, que não é meu, que eu falo assim, que essa doença não é minha, que ela vai ter que ir embora um dia. Né? E se Deus não curar, eu quero pelo menos estar em paz, sabe? Com os meus pensamentos, com... Ah, outra coisa. Eu me considero protestante não praticante. Não pratico homofobia, intolerância religiosa, adultério, pedo. Então, é isso.
E aí, essa questão do canal, do crochê, é uma forma de terapia, né? A forma que ela fez, e que ela, não sei, dentro das condições dela, conseguiu, foi, né, tá nesse relacionamento. Uma das coisas que a quimioterapia altera é o ciclo menstrual. Então, eu entendo quando teve pessoas que têm o câncer, né, que teve um canal que falou, não vou citar, mas e realmente, o ciclo muda, o corpo tá fraco, é tudo muito complicado. Eu não sei como é que ela conseguiu, né, passar por esse processo todo da gravidez, não sei se isso acabou interferindo em mais tempo de vida que ela talvez pudesse ter, mas ela realizou o sonho dela, né? Pela expectativa de vida, pelo sonho de ter o filho, o sonho dela era ter filho, enfim. E a questão é energias de pessoas que duvidavam. Não estou falando que é errado, mas é a médica falando que não era terminal e de certa forma tu foi terminal. Ela falando, sabe, eu entendo o terminal assim, quando a gente coloca no Google. Eu sempre gosto de ir no Google. Mas assim, eu não vou botar agora porque não tô afim de começar a choradeira. Mas o terminal eu entendo que não há mais o que fazer. É só esperar mesmo a contagem regressiva para a pessoa dar o último suspiro. E aí sim eu entendo quando a médica fala que não é terminal, quando a médica fala que ainda é tratamento. Mas para a pessoa que está com a doença, é um medo constante. E sim, eu fiquei com medo. E quando eu botei no título que a Isabel Veloso errou, nada, filho. Só coloquei mesmo pro título mesmo. Uma hora eu vou acertar o título certo que chama visualização, mas eu só coloquei pro título mesmo. Ela teve coisas que ela errou sim, mas quem não erra, né? Ser humano todo erra, papá, enfim. E agora a gente tá vendo agora o marido que ficou. Eu já vi esse vídeo aqui e eu tenho alguns comentários. Acrescentando ao que o Michael Kister, é isso que fala, falou, né? Uma outra vertente de possibilidade do que possa ter acontecido para ele fazer esse anúncio. Mas a CERN, o que eu acredito, assim, que eu chuto, assim, sei lá, sei lá, suspeito, é que conforme estão falando sobre a família da Isabel Veloso, vou deixar o vídeo rolar, que eu comento depois que ele falar. Eu É, senti a dor tenso. sobre Isso é fora, né, cara? Porque como a gente já trouxe aqui em outros momentos, né? Isso tudo começou por conta das coisas que ela divulgava, que eram realmente duvidosas. E aí, cara, o pessoal alertava ela e continuava. Mas isso tem muito a ver, hoje em dia a gente consegue também olhar, né, cara? Que também pode ser a questão de a agência também foi escolhida de qualquer jeito. Ela só tava aceitando o que tava vindo e tal. Mas É, querendo ou não, foi o que eu podia juntar começou a patrimônio ter pro esses filho, comentários, pro né, filho ter rapaziada? sobre condições. isso e realmente ela tinha Claro. razão. Ela falava: não tem nada que eu possa fazer para provar para essas pessoas que eu tenho um câncer e que É, porque eventualmente teoricamente ela vai tava tirar a minha bem, vida. Antes de começar, tava, eu quero né? deixar esse momento Teoricamente, muito visualmente. importante do Tadeu Schmidt. Opa, Mas remédio. lembrando, esse vídeo vai falar sobre o meu lado da história e sobre a Remédio. verdade. E de forma alguma ser pegado como base para atacar as pessoas. Eu de forma alguma vou atacar na mesma moeda. Oi, gente. Hoje é um dia difícil. Mas ele que ele vai botar esse vídeo aqui, esse vídeo tenso aqui, esse vídeo triste aqui do Tadeu Pô, aí Schmidt é aqui falando do foda, né, irmão cara? dele, eu vou pular, rapaziada. Mas basicamente é um vídeo do Tadeu, né? Se você não viu o vídeo do Tadeu, que ele foi trabalhar no dia que o irmão dele morreu, né? O Oscar Schmidt. E, cara, é um vídeo bem bonito, um momento bem emocionante. Eu me emocionei assistindo toda vez que eu assisti que apareceu pra mim. Eu me emocionei, Tá então também faltando é um um dos motivos que remédio eu vou aqui. pular aqui, tá, rapaziada? Bora lá. O luto não espera emprego, o luto não espera obrigações, o luto não espera a dor diminuir, mas ela me preparou pra isso. As pessoas esquecem o fato que eu e a Isabel éramos um casal e que publicamente eu falei sobre isso e que por muitas vezes, a sós, a gente falava sobre coisas que as pessoas não precisariam entender. Isso é verdade, isso é plenamente verdade. O que o casal conversa entre eles, o público não sabe, né, cara? Muitas coisas da relação entre eles a Sim, gente tem a menor concordo. ideia. Tudo é especulação do Ó, que tem aparece nas muita redes coisa que sociais, acontece porque o aqui mundo se tornou comigo. isso, né? Eu A não gente sou especula a partir do casal que a pessoa hoje, mostra. né? Só que ninguém vai Estou mostrar. divorciada, mas assim, tem muita coisa que acontece aqui que talvez eu poderia até conseguir mais engajamento, poderia conseguir doações financeiras, essas coisas,
mas assim, eu não me sinto confortável de abrir. Eu abro com um ciclo muito pequeno. Assim, tem coisa que eu só abro com uma pessoa, tem coisa que eu só abro para duas, tem coisa que eu só abro para um ciclo assim das pessoas que fizeram doações financeiras. Tem um negócio que eu faço prestação de conta e tudo mais. Posto foto, nota fiscal, registros. Deixa eu tomar um remédio que é rapidinho. E, e tem coisa assim que acontece que até explicar o do porquê esse computador tá aqui, que eu não tinha, um monitor emprestado, é, esse computador é uma questão terapêutica, né? É uma coisa que é uma das poucas coisas que me tira desse mundo e praticamente do jeito que foi ganhado, né? E tá me ajudando muito na terapia se ver os primeiros vídeos. Eu sempre vou falar assim. O crochê também, muitas linhas eu ganhei lá, né? É, tem momentos que a gente tem uns pensamentos assim, misericórdia. E que pra mim não faz sentido compartilhar. Não me sentiria bem. Tanto para ter que explicar o porquê, né? Seja o que for. Tem dia que todo dia minha vida é em câmera lenta, né? Com dor. Não tem um dia que eu não sinta dor. A forma que eu ando de carro é diferente, sabe? Eu não consigo, graças a Deus, tenho condições de, tipo, o deslocamento que eu tenho que fazer aqui não adianta, tem que ser de carro. Eu não posso andar a pé. E para ir de ônibus, com andador, para subir, gente, é piorar mais a minha condição. Então, eu dou graças a Deus que hoje tem essa questão do aplicativo. Quanto que muitas pessoas sofreram, e pessoas hoje sofrem porque não têm condições para fazer o deslocamento financeiro, para fazer de aplicativo. E é questão mesmo de saúde, é questão mesmo de não piorar o meu quadro, que eu ando de aplicativo. E aí tem lugar, graças a Deus, assim, para ir, é 5, 6 reais, para ir no médico, tem hora que dá 30, dependendo do fluxo do trânsito, acaba dando até mais. 60. Teve um dia que eu ganhei de doação e eu nem tava contando história triste, eu tava conversando sobre várias coisas, né? E aí, o andar no carro, hoje eu não consigo. Eu consigo hoje assentar reta, parada, mas no carro eu não consigo. Dói, mesmo que eu acabei de tomar um remédio, morfina. Eu sinto uma dor, tipo, a- não dá, não dá. E assim, eu não resmungo de muita coisa, não reclamo, eu fico na minha, sabe? Não adianta reclamar. Você poderia adiantar para eu conseguir bater a meta da vaquinha que eu tinha feito, que eu queria 24 mil reais para me ajudar nesse período que não se resolveu a questão do recurso financeiro que eu tinha que ter recebido, que eu não recebi, que é meu por direito. Mas não consegui bater a vaquinha, mas o dinheiro que eu recebi de pessoas próximas e de pessoas que me ajudaram perfeitamente, assim, eu sou grata demais. São pessoas de várias religiões, de várias cores, de vários tamanhos, sabe? Pessoas que me amam e que me respeitam e que eu serei grata, sabe? E são pessoas que não esperam a minha morte, são pessoas que esperam a minha vida ou basicamente que eu vivo com qualidade, né? E, enfim. E aí ela faz sentido sim ter esses momentos num casal, dessas conversas de coisas que eles não compartilhavam com o público, né? E palmas, muitas palmas para ela, porque depois quando você recebe esse diagnóstico, você taca o foda-se, sabe? Mas assim, o foda-se, eu não vou destrambelhar e fazer o caos na vida de ninguém. É tipo assim, cara, eu por muito tempo fiquei calada, querendo, guardando, engolindo sapo, perereca. Eu não vou engolir mais nada, não. É devolver constrangimento, é falar,
sobre o amor de Jesus Cristo, que o Jesus Cristo não é ódio, Jesus Cristo não é opressor, Jesus Cristo não oprime as pessoas, Jesus Cristo ama, Jesus Cristo cuida. E no vídeo que eu fiz quase um podcast de 4 horas, eu acabo pincelando algumas coisas que as pessoas tentam usar a palavra, o livro, a Bíblia, para para trazer guerra, caos. E Jesus não é uma pessoa de guerra, de caos. Jesus é de paz, entendeu? Mostrar a parte ruim de si próprio. Ninguém vai mostrar as partes Eu mais mostro íntimas. muitas Mostra o que partes acha ruins viável ser mesmo. mostrado, né? Muitas vezes era sobre o que eu iria fazer da minha vida depois disso. Sobre como seria viver. Sobre eu aproveitar a vida como deve ser aproveitada. Conhecer pessoas, amar o meu filho e viver de forma certa, sem julgamento e sem críticas. O Arthur, que é a cara dela, é a melhor herança e lembrança que eu poderia ter. Ela ainda me deixou a oportunidade de dar sentido ao seu legado. Planejávamos muitas coisas juntos, inclusive pro futuro do nosso filho. A Isabel não era um objeto para brincar ou ser usada para provar qualquer coisa. Ela era o amor da minha vida. Esquecer a Isabel, meu filho orgulhosamente é o meu pedaço dela. O fato de eu não usar o colar ou anel que ela me deixou tem uma explicação muito simples. Vamos ver a explicação, porque lembrando, né? A irmã da Isabel disse que ele tirou a aliança ainda no hospital. Olha, Então, vamos por entender experiência própria, supostamente, assim, eu hoje, assim, durante a minha vida toda, basicamente eu só fui ter noção do que é uma família saudável quando eu conheci outras famílias. A minha família, o meu ciclo familiar, a minha mãe me criou, me protegeu, mas como mulher foi, sabe, uma pessoa assim exemplar, né? Mas como mãe, comigo vacilou demais e eu tenho que eu dou graças e elogio a mulher forte que ela foi, mas como mãe ela e não foi coisas não intencionais, foram palavras propositais, ações propositais, é, 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 que para mim eu achava que é normal quando eu estava ali dentro, mas estava me adoecendo, porque eu vivia com tendo que fazer de tudo e me doar para que de várias formas para que eu não poderia ser amada só por ser quem sou. Eu teria que fazer algo, eu teria que me doar com, assim, ao dobro, tipo, mesmo que a pessoa não desse nada. Então, foi muito cruel. Então, naquele seio familiar, eu já hoje converso muito com meu irmão, para que a gente não coloque as coisas para debaixo do tapete, para a gente muda. Mas assim, o nosso crescimento, a nossa casa, para mim não foi uma benção. Para mim, nossa, quantas coisas que eu já passei dentro daquela casa com a minha mãe e meu irmão nem estava perto. Aí hoje, né, se acontece alguma coisa comigo, quem está próximo a mim são amigos, entendeu? Quem está eu tô conseguindo me cuidar, né, teoricamente, né, aqui tem coisa, mas assim, quem está me acompanhando, quem está junto a mim são amigos, entendeu? Quem me ajuda, quem tá são amigos, entendeu? O meu pai e meu irmão, o meu pai agora, né, mas sempre foi ausente, mas agora está um pouco mais presente. Mas assim, quem abriu as portas da casa quando eu mais precisei, e por aí vai, foram amigo e amiga mulher, né? Para não falar que foi interesse sexual, né? Foram amigas mulheres que, sabe, foram, sabe, de uma coisa assim que eu vou ser grata e grata por toda a vida. Então eu já deixo muitas coisas claras, porque o que é para me sugar, meu irmão, meu pai, que tinha que sugar, a minha mãe, que morreu em 2019, eles já sugaram. Meu pai, nem tanto, porque como ele foi ausente, não tinha o que sugar, né? Porque não estava presente. Hoje, ele tem me ajudado bastante, né? Muito mesmo. Mas mesmo assim, eu converso com ele que ele não foi pai. Ele só tem a nomenclatura, mas ele não foi pai. E aí é isso que eu falo. Antes eu relevava. Hoje, com esse diagnóstico, eu não vou jogar mais para debaixo do tapete. Eu não vou mais porque passar por cima dos meus sentimentos. A minha, essa doença fácil pode ser por acúmulo de vários
sapos e pererecas que eu tive que engolir, porque eu, enfim, fui ensinada a engolir, tinha medo, tudo era do demônio, eu podia fazer o que fosse certo. Eu sempre estava errada, tudo distorcia, e tipo assim, não é me vitimizando não, porque eu lutei, eu fiz de tudo, sabe? E hoje não dou trabalho pra ninguém, sabe? Não, que eu falo assim, é, o meu irmão e meu pai não podem abrir a boca e falar assim, nossa, Elisana só dá trabalho. Ah, nossa, eu tenho que ficar. Não, não dou não. Tem pessoas, obviamente, que me ajudam com doação, mas assim, minimamente eu recebo, né? Falta receber a outra parte, mas recebo que eu consigo pagar aluguel, consigo dar conta dar contas básicas. Ainda estou racionando o que eu recebi de doações, o que é estar segurando muita coisa. E todo mês acontece alguma eventualidade, né? Mas enfim. Mas quando essa questão do parente, eu concordo plenamente que não é porque é parente, não é porque é mãe, não é porque é irmão, não é porque é pai, que a pessoa se importa com você, que a pessoa demonstra que a pessoa age como como protetor, como humano, sabe? E por muitas vezes até eu para me proteger, principalmente no período que eu passei por, enfim, um relacionamento complicado, que eu não vou falar aqui, espero que nunca haja necessidade. Quem sabe se eu tiver num leito de morte eu detone um pouco ele, só pra fazer um caos assim nos 45 do último tempo, na prorrogação. Mas agora não sei nem se também vou fazer não, mas só pra se, mas o que eu tava falando? Eu até esqueci o raciocínio que eu tava falando aqui. Olha o que eu tô conseguindo ver o vídeo, fazendo um crochê e falar e raciocinar. Isso aqui pra mim, eu não tava conseguindo fazer isso. A quimioterapia, a doença, as dores, me tiraram tudo do meu. Isso aqui é um exercício, tá? De coordenação motora, né? De memória, Isso aqui pra mim é uma terapia, um raciocínio. Tanto a questão quando eu vou na médica, eu falo com a terapeuta. Faz muita diferença na minha vida, até mesmo como acabo obtendo uma resposta positiva, no meu emocional, né, psicológico. E, obviamente, o meu corpo memorizando e tentando reagir. Ó, sentindo dor. Sempre sinto dor. Acabei de tomar um remédio para dor e tô sentindo dor. E não é que meu corpo viciou. É que sente dor. Tá aqui o negócio e sinto dor. Esqueci que eu tava falando. Ah, tá. Parente. Então não é porque é parente, ou porque é mãe, pai, filho, enfim, que vai ter o cuidado e amor e respeito pelo seu espaço, pela sua pela questão financeira, pelos seus bens, pelos seus móveis, sabe? Pelos seus pets, pelos seus filhos, entende? E infelizmente tem gente que eu deixo muita coisa clara em vida para que eu não quero ter uma energia de confusão no meu leito de morte, sabe? E eu tenho muita preocupação com a minha gata, com a minha cachorra também, né? E eu já deixei claro que, de novo, que meu irmão tinha que tirar de mim já teve, então não tem mais nada. E eu não vou falar agora quem vai ficar com quem, mas assim, já tá delimitado, eu já deixei claro quem vai ficar com as minhas pets, eventualmente com os meus móveis, e são pessoas que, sabe, abriu as portas e não me deixaram desamparada quando terminei um relacionamento. E não me deixou desamparada agora com esse. E não há desculpas. Porque as pessoas podem dar muitas desculpas pra não fazer o bem. Mas tem gente que faz com uma facilidade o mal. E eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais desculpas. Não quer, não quer. Não quer. Pronto, acabou.
E pra mim já não faz mais diferença, eu já não me importo mais, já não me questiono, já não me. Meu Deus, por que não me ama? Por que me trata assim? Pra mim não me importa mais. Então, eu até entendo alguns comportamentos que vai, ao decorrer desse vídeo, que ele vai ter, que ele vai falar ali, porque realmente não dá pra. A gente conhece os parentes que tem, a família que tem. Então, dependendo de qual for, não dá pra confiar. A pessoa não conquistou sua confiança, pelo contrário, foi destruindo a confiança que você tinha durante o decorrer da vida. E, de novo, eu não tô falando que sou perfeita. Nossa, eu tive que falar muita coisa para que eu, em determinado momento, tivesse que virar uma vilã, porque eu já era vilã mesmo. Mesmo poder fazer o que fizesse. Não adiantava. Entendeu? Então, mas agora o meu papel é papel de. Quer conversar, quer dialogar, vamos dialogar. Eu quero. Não quero mais as coisas debaixo do tapete. Sabe? Eu quero. A gente é ser humano, a gente erra. Não quero que ninguém faça as tripas pro coração. Não vou jogar aqui na internet as coisas que fez comigo, porque eu não quero, de verdade, não quero deixar. é, eu não quero retribuir com maldade as coisas, sabe? Pra mim, acho que mesmo que se pudesse me trazer um pouco de alegria, não faz parte, não é característico da minha pessoa fazer o caos, assim, com pessoa que, sabe, tem, não vai ser construtivo, para que eu vou trazer? Se for algo que fosse ser construtivo, para mim, para a pessoa, para ambos, né? Ok. Mas se não vai ser construtivo, para que eu vou trazer o caos? Eu não vejo sentido nisso, entendeu? É basicamente. Pra não desgastar, não perder e não ser roubado. Ele vai ser lembrado da mãe dele. Eu prometi dar isso Carai. pra ele, mas não tem o porquê eu dar isso agora. Ele é um bebê. Eu não quero entrar na Eu maior batalha entendo de ele todas, ter que é vir a guardado a público aliança, o anel. provar ou mostrar pra dizer quem amou mais ou menos a Isabel. Cada pessoa, ou familiar, ou conhecido, Principalmente assim, tinha a sua eu não forma sei, diferente por de exemplo, ser vamos amado. dizer que ele começou a perder peso. O cara ficou do lado dela o tempo todo lá. Eu não vou dar juízo de valor, mas vamos dizer que ele perdeu peso. Meu filho, eu já pedi tanta coisa, brinco, anel. Ai, meu, teve uma época que eu tava com a minha mão inchava tanto que eu tive que tirar a aliança de casamento. E aí, nem vou continuar o texto, né? Porque, enfim. Mas teve um período que eu tive que tirar porque tava inchando muito, mas poderia ter acontecido ao contrário. Não tô justificando, mas assim, pode ser que seja uma mentira, porque ele tava só querendo tirar a aliança e abrir e dizer, nossa, ó, já tô começando a abrir o meu coração, deixando meu coração livre e o meu corpo também. Ou pode realmente ser verdade, entendeu? É, ele poderia muito bem não ter dado essa resposta, mas eu até entendo o porquê que ele está falando isso mais na frente. Se pelo menos ele não disse o porquê, mas eu especulei o porquê. Amado pela Isabel. O meu amor não diminui o amor dos familiares. Discutir sobre esse amor é tentar buscar algo ou buscar crédito sobre algo que eu não Ah, e preciso. disse que Aqui tirou eu acho que é no- uma das poucas indiretas aqui que ele mandou pra enquanto família ela da estava Isabel, viva, né? então não Falando ali, sei. o Ele meu não falou amor, o essa amor parte, então não deles sei. não se mede, cada um ama do seu jeito. É, ó, que nem ele fala agora essa frase aqui, ó. Diferente de ser amado pela Isabel. O meu amor não diminui o amor dos familiares. Discutir Ó, sobre esse amor é tentar buscar algo ou buscar crédito sobre algo que eu não preciso. Vocês viram isso. Eu não vou me rebaixar a esse nível. A Isabela não merece isso. Em ordem cronológica, eu quero responder as críticas mais podres que eu recebi até agora. Primeiro, bora. dos mesmos criadores que ela lucra com a doença, vem aí, eu lucro com a história da Isabel. Esta foto aqui é de 2020. Cara, é que tem a loja lá e tal, né? De certa maneira é uma homenagem, não deixa de ser uma homenagem, mas vai pro Dá filho um lucro, também, né? né, cara? Vai dar lucro, né? Aqui estou eu e ela na academia. Sem fama nenhuma, sem crítica nenhuma. Nessa época ela tinha 17 anos, ela tinha 2 mil. E ele tinha quantos? É, mas Meu eu trabalho não é vou nem, fácil não porque sei eu se ele é uso da o igreja, Blinkar. mas É assim, assim que eu o que acompanho tem de todas as minhas. gente a menor de idade, 16 anos, 15 anos, que os pais e a igreja acham normal estar se relacionando com um homem de 24, 25, homem de 30 anos se agarrando com menina de 16.
E assim, ah, que eu olho assim, eu falo, gente. Aí quando aconteceu a mesma coisa comigo, aí quando a gente é adolescente, nossa, você parece muito mais velha para sua idade. Ou quando a gente vai envelhecendo, é cada um, ai, nossa, você parece muito nova para sua idade. Ou nossa, você é tão leve. É sempre uma desculpinha. E idades diferentes, interesses diferentes, mas basicamente quando você está na igreja e você é mulher, você é o mesmo processo bíblico, né? Não muda nada. Quando você menstrua, pode ter certeza que já vai ter algum homem ali de olho em você. E normalmente não é um homem da mesma idade que a sua. É um homem que já tem idade para ter malícia e fica observando o momento certo que para avançar. E é muito triste que a igreja se preocupa com tanta coisa que não era para se preocupar, que são coisas de pessoas adultas que estão vivendo a sua vida, né, sem prejudicar ninguém, mas continua entregando com uma justificativa que é para proteger a pureza da menina, sendo que não é questão de proteger a pureza da menina, não. É questão mesmo de status social, é questão mesmo da mesma cotação de história que eu fiz. É proteger, um, é usar a mulher para que a pureza dela seja seja como um validador de status, assim, ao mesmo tempo que, ai gente, eu não sei nem como colocar em palavras. Se aparecer alguém interessado na menina, mesmo que ela seja adolescente, pode deixar namorar, noivar e vai casar. Se o cara, né, pegou ela, menor de idade, que deveria ser, é, estúdio vulnerável, não, que isso? É consensual. Bora casar. E eu não tô dizendo que. Mas tô dizendo assim, a mulher criada dentro da igreja tem limitações de orientação, de círculo, por mais que muitas se acham espertinhas, não são. E por mais que hoje a gente tenha acesso à internet, com muitas coisas, a internet não explica nada, entende? E a gente ainda vê, e quando você fala assim, mas eu sou feliz no casamento, eu vim de uma família que eu só fui saber que que eu era tratada de forma é, que não era legal quando eu conheci outras famílias, quando eu conheci outros relacionamentos, sabe? Quando eu tive uma referência fora daquele mundinho lá da igreja. E quem me garante que essas mesmas pessoas, o que a gente pode fazer é proteger. Só que tem tanta gente que quer proteger as meninas e as mulheres, mas a forma de proteger é entregando elas num casamento cedo com um homem, entregando elas para um abusador, é, é, fazendo ela levar uma criança fruto de violência, mesmo que ela tenha 10 anos de idade. O abusador sai ileso, né, capaz de depois ganhar um cargo na igreja. E de boa. Não é exceção, é regra. Se eu colocar. Ai, gente, não vou colocar no Google isso agora, não. A questão eu não me surpreendo por ela ter 17 anos. E ele está nesse relacionamento. Ter iniciado o relacionamento com ela. Não sei se ele iniciou com 17, né? Às vezes pode ter iniciado até menos. E não sei se eles eram da igreja também. Só tô falando assim. Eu fico chocada, sim. Mas o que eu falo que eu não me surpreendo é. Ué.
Caiu o questionamento, né? Ele namora ela desde menor? Acho que sim, Sabia com né? 17 anos, né? É. Caramba, que ele é mais velho. Não sabia dessa informação. 1.000 seguidores e a gente estava no nosso primeiro mês de namoro. Parece estranho que essas pessoas estão aí fazendo eventualmente as mesmas críticas, certo? Maio de 2025, nesse grupo a gente discutia sobre a marca que ela deixaria para o sustento do nosso filho. Não vou me justificar, eu vou apresentar provas. Aqui discutimos como a marca deveria ser. É claro, não é mais a mesma, pois não tivemos a oportunidade de decidirmos muitas coisas juntos. E é na execução que você De fato, conversavam sobre a descobre marca. que o nome que planejávamos não pode ser usado na marca. Essa marca era o desejo dela e agora é uma homenagem de mim e meu filho para ela. É, por isso aqui E no é isso México. ele De uma forma, cria, tá e como ele lucrando com a tem, imagem, ele tem um filho com ela, velho. e como Eu ele acho que, tem tipo, ela, né, criou essa rede, e se houver engajamento por ser dela, né, por ser póstuma, possa ser que pessoas, parentes tenham interesse de ter a guarda do menino, para que possam receber os lucros dessa loja. Eu não coloco a mão no fogo não, tá? E querer, tipo, descredibilizar o pai, enfim, fazer o que for fazer. E aí, quando chegar mais ali na frente, eu vou dar minha opinião do porquê eu acredito que ele deu esse anúncio antecipadamente desse relacionamento. tipo, pode ter sido sim o desejo dela, até porque ela tava prestes a. Ela sabia que era uma doença que ia levar ela, então, tipo, não acho que não é plausível que tenha existido de fato essa conversa, O tá pior ligado? disso é acreditar que as mesmas pessoas que criticavam a Isabel estão reunidas em perfis de algumas pessoas impulsionadas a me odiar, agora atacar a mim, marido e pai do filho da Isabel. Um pouco antes dessa foto, pessoal, a Isabel fez uma Aham. vaquinha para ajudar no tratamento dela, que foi usada como pretexto futuramente para dizer que ela estava enganando as pessoas para lucrar em cima do câncer, inverter a ordem cronológica dos fatos para atacar a Isabel. A verdade é que a Isabel nem tinha seguidores naquela época, ela foi ajudada pelo pessoal da cidade a arrecadar para, enfim, poder ajudar no tratamento dela. Mesmo doente, ela fazia tudo que podia para lutar contra a doença. A herança que eu recebi da Isabel vale muito mais do que qualquer dinheiro ou fama. Meu filho Arthur. A segunda crítica mais podre. Eu traí a Isabel. Usaram cortinas em foto para fundamentar que eu estava traindo a Isabel enquanto ela estava internada. Isso aqui a gente trouxe aqui, a gente comentou. Eu falei também que quando o cara às vezes tá trocando uma ideia com uma mina, ele pode ir lá, entrar no perfil, começar a curtir umas fotos e tal. E também, às vezes, o cara só curte mesmo. Mas eu falei que eu não acho. Eu acho que, tipo, sei lá, velho. É que, tipo assim, a pessoa que ela tem uma certa influência, ela sabe que a curtida dela tem um peso diferente porque aparece lá, destaca porque ela tem muitos seguidores, tá ligado? Então as pessoas veem e tal. Tipo, a pessoa. Geralmente as pessoas cuidam mais, né? A tal da narrativa, né? E Golpe não é que a gente baixo. tá dizendo que ele traía, mas é uma coisa que a gente não faria. É basicamente isso. Exato. Tá É ligado? cada um. Golpe baixo contra mim e contra a Isabel. Eu posso entrar no perfil de qualquer um hoje, curtir fotos lá de 2015 e ser usado como fofoca. E assim foi. A intenção de denegrir a minha imagem e a história que eu tive com a Denegredo Isabel nasce é muito preto, clara. cuidado, E o que eu hein? faço hoje não invalida o que eu fiz antes por ela. 3. O Aham. ponto mais absurdo de todos. Eu Qual? negligenciei Deixa eu ver ao isso aqui. Ai, ele falou um negócio aqui de trair. Eu não. Ai. Não é sobre a questão de traição, né? Mas assim, eu não tenho que aceitar, né? Pessoas que sejam felizes. Mas assim, tem caso que eu conheço que depois que eu fui cair na ficha, que eu via. Na época eu via gravidade, mas assim, todo mundo assim parecia que acertou de uma boa. Do. Da. Do marido, que a esposa perdeu a esposa por câncer, casar com a irmã dela, depois que ela morreu. Não muito tempo depois da morte da mulher. E surgiram várias especulações, né? Mas quem sou eu, né? Pra mim, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas não vai alterar em nada. Vamos continuar vivendo, vamos continuar fazendo as branquices, né? Fazendo as coisas que tem que fazer. Não esqueço que um dia que minha mãe precisou, estava precisando de socorro, ajudou. E mal sabe ele que naquele dia ela tinha falado coisas pra mim que eu tava em choque, eu não conseguia, ela mesmo ela não
minha mãe, na frente dos outros, agia de um jeito, por trás era outra. Então, na frente dos outros, eu era filha querida. Atrás, eu não prestava, mesmo que eu ficasse 24 horas do lado dela, eu não sempre fui caseira, sabe? Teve um período que quando eu fugia de casa, eu fugia de casa para casa de senhora, de ciclo de geração, de idade, para casa da mãe da minha amiga, porque aí eu via ela costurando, para eu sair um pouco daquela realidade. Tudo que eu fazia era do demônio, respirar era do demônio, sabe? Pintar, se eu pintasse era do demônio. Se eu pensasse, eu fui fazer um curso de missões e mesmo até eu querendo levar ela, preparando tudo, quando eu estava no carro, ela não quis ir junto no aeroporto, quando eu estava no carro para fazer a viagem, ela disse que eu estava em desobediência. Quando eu fui fazer a minha primeira viagem para o trabalho, no trabalho era de um jeito, do lado, aí em casa começou a falar que eles estavam me preparando para fazer tráfico humano. E nesse dia, quando ela passou mal, ela não deixava eu tocar no corpo dela. Toda vez que eu ia tocar nela, ela me expulsava, dizendo que não era para eu ficar agarrando ela, que era nojento. Se eu quisesse, eu procurava um homem para eu agarrar. E ele tentou me ensinar a fazer a massagem, porque ela estava tendo cãibra. Só que como eu poderia aprender essa massagem se eu era suja? Eu não podia tocar no corpo dela. Eu poderia tomar tantos banhos que eu quisesse. Entendeu? E eu não sabia que isso era estranho. Eu só sabia agir. Agir, sabe? Como eu sempre fui, né? Ah, sempre achei que eu estava protegendo ela, mas era dependência emocional mesmo. E eu sempre fui vista como essa, pelo menos, né, o que passava, como essa mulher fria, calculista, que não se importava. E quem pagava as contas de casa tudo era eu, quem tinha que comprar, enfim, fazer um monte de coisas era eu e tudo por aí vai. Muitas coisas que não vale a pena falar. Mas essa parte eu tenho que falar. Então, socorreu minha mãe no momento que precisava. Possivelmente não compreendeu aquela. Pra mim, tanto faz. E aí, casou, né? Com a irmã da. Casou com a irmã da mulher dele que faleceu. Eu poderia muito bem colocar isso, inventar e colocar como sendo o pior absurdo de todos, né? Uma facada. Só que, de novo, não vai mudar nada, tipo, não é construtivo, não é nada. Agora, também não venha querer pagar da moral. Não, depois que antes, né, quando vem à tona, as pessoas até melhoram na hipocrisia, né? Mas quando, dependendo de quem for, não sabe do início, não sabe do todo o contexto, tem gente que trabalha, né, com base na hipocrisia. Eu não venho cantar de hipócrita pra cima de mim, não. Não tô falando que eles fizeram isso, não, tá? Mas não venha querer perseguir pessoas, oprimir pessoas. E é isso que eu fico muito pé atrás. Quando tem alguém perseguindo muito, muito o outro, pra mim a primeira coisa, o primeiro gatilho é que essa pessoa está pensando ou está fazendo merda, entendeu? Ao ponto de matar a Isabel. Quem diz isso ignora o fato assim? que a Isabel Porra, aí é foda, odiaria. velho. Não, aí não. Aí é pesado. Aí é pesado, eu acho mentiroso também. Eu acho que nada a ver, ele tá do lado dela e tal. Ver pessoas da família me atacando com mentiras. Agora é fácil falar, né? Ela não tá mais aqui pra me defender. Como é que é? Pessoas da família Isabel. Quem diz isso ignora o fato que a Isabel odiaria ver pessoas da família me atacando com mentiras. Agora é fácil falar, né? Ela não tá mais aqui pra me defender. Certo? Errado. Eu também sei me defender. A Isabel, ela faleceu Mandando outro indireto aqui pra da família. decorrência da doença do enxerto do hospedeiro. O doador de medula, seu pai ou Joelso, ele não tem culpa nenhuma. Pelo contrário, foi o mais compatível e fez de tudo pra lutar pela filha dele, pra que ela tivesse um futuro comigo e com o Arthur. Eu entendo, é difícil digerir o dor da perda e viver
com certeza o que a Isabel e todos queriam que ela fizesse. Quarto ponto, eu privo a família de ver nosso filho. Parcialmente verdade. Algumas pessoas fazem esquecer, mas parece que, afinal, o objetivo é esse, de que eu fui casado com a Isabel e eu Sim. sou o pai do Arthur. Isso faz de mim o responsável legal por ele. Com tudo que tá acontecendo, a gente tem um ambiente inadequado para o meu filho. E apesar de tudo isso, tenho sim deixado todos verem o Arthur. Inclusive, um fim de semana inteiro. E isso não é divulgado, né? Afinal, o objetivo não é esse, o objetivo é acabar comigo. E é por isso que eu processei sim essas pessoas. Elas vão provar o que disseram publicamente. Ó, vai Olha, processar a família se da eu, Isabel. se eu, é porque graças a Deus todo mundo fica quieto na minha, mas assim, e tem muita gente que faz maldade e eu pago de louca, né? Mas graças a Deus eu fui aos poucos, as próprias pessoas de confiança foram vindo de testemunha. Então, se alguém, né, parente, tentar fazer alguma coisa no meu pós-morte, falar, enfim, eu tenho pessoas que viram, que conviveram, que não é da minha boca não, que conviveram, sabe? E sabe a realidade. E isso me preocupa porque eu sempre tive que, de novo, me esforçar em dobro, triplo, sabe? Para poder ter um olharzinho querido de amor. E nunca foi suficiente, né? E eu não sabia que essa forma de tratar me tratar errada. E teve um período, né, que eu tive que, de novo, bancar a vilã. E eu não posso, não quero nem falar, nem botar print, nem nada, porque não vai trazer nenhum. Enfim, não vai ser construtivo. Mas eu entendo quando ele fala que tem momentos que a gente tem que se afastar. Eu fiquei doente por causa de, assim, é emocional, né? E eu quero ficar em paz. E para eu ficar em paz, eu tive que me afastar. E graças a Deus, não que eu seja sortuda, né? Jamais. Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu consegui, com 45 de segundo tempo, uma rede de apoio. Porque talvez se eu estivesse no lugar onde eu estava, né? Eu não estaria minimamente, não teria minimamente uma qualidade de vida em meio a essa doença que estou enfrentando, né? Então, parente é complicado. Aí sim, Vivo sendo atacado calado, mas eu cansei. Bondade teve coragem assim de meter as balas assim, é porque ele tem a razão em e certos pontos cuidado aqui. para o meu filho não é fraqueza, eu quero paz para ele. Criar um ambiente de paz é um respeito com o Arthur e com a memória da Isabel, vocês não acham? Tudo isso é só a figura de um pai que realmente... Mano, é foda que, tipo assim, aparentemente rola um atrito entre ele e a família dela. Sim. Então, deixar o filho dele com a família, eles vão jogar E- a criança contra ele, tá E ligado? Isso que é foda. talvez eu sempre. penso que ele anunciou esse relacionamento, porque como estava tendo uns parentes que estavam começando a falar, aparecer, fazer esquisitice, é melhor ele antecipar para proteger até a menina e falar ele com a boca dele, anunciar, do que quererem fazer uma denúncia, sabe? Tipo, querer prejudicar ele e aí chegar que, ó, irmã ou não sei quem anuncia que o viúvo da Isabel Veloso tá já no outro relacionamento. Não faz nem 3 meses que a menina faleceu. Entende? Então, talvez, penso eu, não sei, pode ser não, que para, né, evitar essa jogada de marketing, esse tabloide, esse ataque, ele se antecipou, dando um anúncio e, obviamente, pôde, de certa forma, controlar a narrativa, né? E não ficar, pelo menos, não ficar como aquele que tentou esconder, né? Que estava já com outra pessoa, né? Por mais que
os meninos estejam falando aqui, a realidade, porque eu tô vendo ali do parentesco, não daria ele essa oportunidade dele viver um relacionamento sem ter que fazer um anúncio na internet. Viver um relacionamento mais em off, né? Acontece esse tipo de situação, né, cara? Aham. E é uma situação bem delicada, né, cara? Muito delicada, porque de fato ele é o viúvo, né? Acabou sobrando pra ele, né? O fato da memória e tudo mais, os direitos das marcas que ela tinha e tal, acabou sobrando tudo pra ele. E a família Porque ele é o ficava vendo marido, né? aquilo. Aí eu não E sei, porque mas eles tipo assim, planejaram juntos. é tão íntimo Eles que, estavam lá fica juntos até feio a quando gente fez ficar essas coisas. especulando que tipo de situação pode acontecer, tá ligado? Então, Deveria. sabe? 5. As cinzas da Isabel. O que a Isabel queria que fizesse com as cinzas? Ela queria que jogasse no chupim, aonde as cinzas do vô dela foram jogadas. Ela não disse, fica um pouco pra você, dê um pouco pro pai, dê um pouco pros familiares. Não. Ela queria que eu fizesse Pra- isso. E Imagina, até pra nisso que eu tô fazer sendo isso? atacado. Estou Distribuir. errado a fazer exatamente Pra que aquilo que a distribuir Isabel a quis. cinza da Isabel? Qual o intuito? Que da mesma forma que especulo que ele poderia fazer X coisa, por que queriam cada um ficar com uma parte das cinzas dela? Me diga. E pra finalizar sobre a Esses ataques todos eu não tô vendo, eu vi mais superficialmente, né? O que a gente viu aqui, que era o que mais estava sendo minha comentado. opinião sobre a vida, o que a Isabel O que me mais viralizou, na verdade, foi sobre a moça lá, né? Que ele É os 3 meses, Minha né? vida continua. A Isabela me ensinou a engolir o luto enquanto eu ainda vivia com ela. Sofrer não é bonito. E o bordão da Isabel não morreu. Respire por mim o que eu não pude respirar. Viva por mim o que eu não pude viver. Aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou ter a experiência. Eu levo isso muito a sério. Esse foi o recado dela. Deixem a Isabel descansar. Lembrem-se dela pelo legado, pelas coisas boas que ela... Tá bom, já entendeu. E assim, eu vou dar minha opinião clara aqui. Já falaram que tinha que ter falado sobre ele tá namorando depois de 3 meses, agora eu acho também que tanto faz. Tanto faz. Ficar vendo a vida do cara não faz mais o menor sentido, né, rapaziada? Porque meio que, tipo assim, imagina que existe uma barreira de um limite, né? Ele ultrapassou aquele limite e já tá vivendo após ele, que era o limite dele estar namorando após 3 meses, né? Já foi, o que mais vai falar dele? Vai ficar toda hora falando disso, que é a única coisa que dá pra falar? Tem que ter acontecido mais uma outra coisa. Então, já se Exatamente. pronunciou, Que já que é? foi. Quem gosta dele vai continuar gostando, quem não gosta vai parar de seguir, e aí, cada um por si. Tanto que ele perdeu seguidores, da última vez que a gente viu ele tinha mais de 2 milhões, tinha 2 milhões e 100, né? Agora ele só tá com 2 milhões de seguidores aqui, e que ele anda postando aqui nos stories. Ele postou o vídeo dele, depois postou um cara num podcast falando alguma frase motivacional, e vamos ver o que o pessoal aqui do Twitter achou, cara. 92% da galera que está julgando o cara não espera o cônjuge morrer para estar com outra pessoa. Mas é uma porcentagem forte aqui, né, cara? E tem data específica? Se ele esteve presente na luta dela, é direito dele seguir a vida. Ele está mais que certo e só os falsos moralistas que estão cobrando algo. Realmente, né, cara? Porque nem eu falei aqui, cada um tem o seu luto. Minha única problemática até então, né, você vê mesmo naquele vídeo primeiro que eu fiz, é o fato dele postar, né? Sair postando por aí Eu e acho tudo mais. o porquê cara ele não sente postou um foi pingo pra de isso, vergonha de não amar a mãe do próprio filho a ponto de respeitar o meio próprio que luto. Aí vai ficar pra nesses papos pra sempre. atracar, Acho que vai ficar nesses papos pra atacar se sempre. defendendo. Aí quando ele aparecer com outro vídeo aqui, abraçado com a mulher, vai ter outro papo. E a moça, né, que o pessoal ficou falando sobre tá namorando com ele, a fonoaudióloga do filho dele e tudo mais, veio se pronunciar. Tá, olha o que ela falou. Julia, atual de conhecido Lucas caso Borbas, pai e se irmã, pronunciou após a internet descobrir que ela era fonoaudióloga de fonoaudióloga Mendes. do filho que teve com Isabel Veloso. Os dois assumiram o relacionamento 3 meses após a morte da influenciadora. Vamos ver aqui, ó. A fono Jula. Gostaria de esclarecer com transparência e respeito que a foto recentemente divulgada, no qual aparece ao lado de Lucas e Isabel, foi registrada no momento de alta do Arthur, uma ocasião de celebração e cuidado. Naquele período, meu vínculo com a família era exclusivamente profissional, dentro da minha atuação como fonoaudióloga. Eu também estava em outro relacionamento, assim como o Lucas mantinha o dele. Não houve em nenhum momento qualquer tipo de relação extraconjugal ou conduta inadequada. Prezo profundamente pela ética, pelo respeito às famílias que acompanham e pela integridade das minhas relações. Por isso, considero importante trazer esses esclarecimentos de forma direta e responsável para que não haja interpretações equivocadas sobre a minha história. Agradeço a compreensão. Eu fico pensando aqui nessa moça, né? Depois ela tem que se pronunciar e depois de toda a repercussão, tanto de pessoa que foi no perfil dela xingar e falar um monte de coisa. Será que ela fica pensando consigo própria se tá valendo a pena ficar com esse cara? Assim, cara, acabei de ficar com esse cara, já tá me dando essa dor de cabeça aí. Se eu for... Porque, tipo assim, imagina, ela é uma fonoaudióloga que nunca teve esse tipo de problema, tá lá fazendo o trampo dela e de repente ela tá tendo que se pronunciar sobre um relacionamento de um viúvo,
que tá se relacionando com ela. Depois de 3 meses, eles descobrem que ela era fonoaudióloga do filho e que conhecia a esposa. Cara, eu acho que ela se arrependeu um pouco, cara. Eu não sei também, ela tá amando Vai. muito ele, cara. O que tu acha? Eu acho que ela deve ter pensado assim, pô, ele é um cara bacana, legal, mas é uma bagagem muito grande. Não sei se eu tô disposto a carregar, tá ligado? Porque, pô, Cara. a mulher só tá vivendo o que ele tá fazendo ali, querendo Não, ou não, mulher não é tem crime, síndrome de tá ligado? Sim, Salvadora. sim. Não E adianta. aí, estão atacando ele, Quanto estão maior o atacando ela como desafio, se os malucos tivessem cometido um crime horrível. Tipo, não é a coisa que eu faria, eu mas não sou é crime, mulher. tá ligado? É, eu Eu acho que o sei problema disso. também foi ele Tive ter que me postado, né, libertar aquela foto lá. Era só não ter dessa postado, não ter síndrome de acontecido nada. Salvadora. A foto, mais aquela legenda, deu um problemão, né, cara? Ó, e Hugo Gloss aqui postou um negócio aqui, ó. Prima afirma que Isabel Veloso tinha ciúmes da atual namorada de Lucas Borbas e revela suspeita da família. O primo. Será que tá querendo desaparecer? Agora a família toda Mano, tá a família falando. inteira tá Então, se envolvendo a na mulher treta, né, morre e velho? todo Isso mundo que é da hora. aparece. Nessa sexta-feira, o primo de Isabel Veloso se pronunciou após Lucas Borbas assumir o novo relacionamento com a fonoaudióloga Jula Loregain. Nossa, tem até perfil pra Se encontrar. Tem até uma chegar matéria parente sobre que ela. nem Você clicando vai pra nunca matéria falou sobre ela aqui, comigo, ó. não me trata de jeito, não Olha só. vem Em me seu perfil de visitar, sei Threads, lá, não nossa, fala, um dos poucos usuários. querer Dudu inventar Duarte choro revela que a influenciadora tinha ciúmes da fazer profissional que integrou ele. esquisitice no meu sepultamento, no meu velório. Eu volto, hein? Eu volto e puxo o pé de você, hein? Eu volto, hein? Eu vou assombrar você. Eu tenho um pavor, sabe? Pessoa que não se importa numa coisa, fazer show. Ah, eu quero música, eu quero pessoas rindo, conversando, mas eu não quero pessoa que não tem intimidade comigo, batendo carteirada, porque é meu parente. Ah, porque Não, não vem não. Não vem não, que eu volto, hein? Eu volto e te assombro. Tô avisando. A equipe de atendimento da Arthur, filha dela, com Lucas. Além disso, o familiar surpreendeu ao dizer que a própria família fez um bolão sobre o tempo em que o viúvo ficaria solteiro. Mas aí tem gente que é besta, né? Por um monte de coisa. Então, Caralho. Caramba, velho. Pesado, Aí é hein? foda. Dudu reconheceu que todos merecem seguir em frente, mas reprovou a forma como tudo aconteceu. Para ele, Lucas e Dila já estariam juntos antes mesmo da relação ser exposta nas redes sociais na última semana. Todo mundo merece seguir em frente. Não tem o post dele aqui? Aqui, ó. Todo mundo merece seguir em frente, independente de ter sido um divórcio ou um falecimento. Mas pela forma como ele assumiu publicamente, com a visibilidade que tem, tudo leva a crer que isso já vinha de algum tempo, ainda mais com a garota pela qual a Isabel já demonstrava certos ciúmes. Nós da família, eu sou o primo dela. Até fizemos um bolão, eu e meus irmãos tentando adivinhar quanto tempo levaria. Todos erramos. O menor palpite foi de 5 meses. Pior é conhecer toda a história. Nossa, mas o pessoal realmente se mete assim, né? Coloca mesmo tudo pra fora. imagina Tem que tantas coisas aconteceram nesse ano e talvez nunca venham à tona. É como triste se ver eles não a mãe, fizessem. a minha tia e a irmã Aí você aqui, vê, né? A vivendo um luto pessoa que faz verdadeiro. isso. A pessoa que faz isso. Ah, não pode fazer com a Isabel porque ela morreu de câncer. Mas qualquer outra mulher você pode fazer disso pra pior. Não tô falando que o primo dela era vacilão, não. Imagina. Mas assim, a conduta dele é ilibada em relação às mulheres, em relação a como tratar com as mulheres, em como a relacionar, em como estar no relacionamento, em como sair de um relacionamento, em como entrar no relacionamento. Como é a conduta deles, desses homens que fizeram o bolão? Se são casados, como é o cuidado deles com a esposa? Entendeu? Como é que é? O pouco tempo, né, que ela ficou casada, né? Talvez seja ela tenha sido mais feliz que as mulheres que estão no relacionamento com esses homens que fizeram o bolão. Aí vem esses questionamentos. Para vocês falarem dele, vocês têm que estar com. Só que quem está com a cara ali na televisão, né? Na internet, perdão, é esse menino, Lucas, né? E os demais, não. Os demais é tudo internet. Então ele está exposto, esse Lucas. Não adianta. A exposição vai acabar, enfim, ampliando muitas coisas, amplificando muitas coisas que poderiam ficar controladas. Mas para esses meninos fazerem o bolão, eu repito,
A conduta deles deve ser ilibada e deve ter um comportamento honroso e respeitador com as mulheres, porque não é para respeitar a memória da Isabel porque ela morreu de câncer, não. E de certa forma, eu não sei se eu estou anestesiada com os absurdos, mas assim, eu acredito que possa ter sido estratégico esse anúncio. E no tempo dele, assim, eles já não estavam mais juntos, as pessoas têm um ciclo difícil de se conhecer. E vou repetir, eu conheço um casal que casou com a irmã da mulher que morreu de câncer. Então, a fonoaudióloga, que tipo assim, tinha uma coisa no contrato que era proibido se relacionar com a fonoaudióloga, é antiético depois da morte, isso, mas o paciente era um menino. E olha que tem os médicos aí que se relacionam com seus clientes que estão fazendo, no caso, né, eu falar terapia, né, mas a fonoaudióloga seria outro nível, né? O terapeuta, melhor. Segue trabalhando normalmente de forma discreta, às vezes postam alguma homenagem no Instagram. Quando eu falo terapeuta seria outro nível, como uma coisa é você se relacionar com o paciente que você é médico fonoaudiólogo, aí você né, se relacionar com o seu paciente. Outra coisa é você ser terapeuta, psicóloga e se relacionar com o seu paciente. Considerando que eu não estou falando eu estou falando que é o Lucas nesse lugar de paciente, não o filho dele, tá? Mas uma coisa ela ser fonoaudióloga do Lucas, ela, né? Outra coisa ela é ser psicóloga dele. Então, é total, assim, de um psicólogo se relacionar com pacientes. Meu filho, tira a carteirinha desse médico, não é possível. Não, tira. Agora, um fonoaudiólogo se relacionar com o paciente, de novo, tô falando com adulto. Sim. De boa. Mas gente. Deixa a pessoa seguir. Quando as encontro e pergunto como estão, dá pra ver nos olhos o vazio. A falta de que a Isabel faz e, ao mesmo tempo, a indignação. Só quem é da família sabe o quanto é complicado perceber alguém usando e lucrando com a imagem de uma menina tão doce e meiga. Caralho, falou tudo mesmo, falou? Expôs tudo pra fora. E, enfim, rapaziada, eu tenho essa minha opinião que já tá bem aqui. Eu já não acompanhava o rapaz. O rapaz apareceu pra mim por ter viralizado, por conta desse caso, né? Dele tá namorando, e agora viralizou de novo. Dele tá se pronunciando. A partir daqui não tem mais nada o que ver desse rapaz. Exatamente. Né? Então acho que acabou. O que ele quer depois é a empresa, né? Vai continuar acompanhando, se não acompanha, tanto faz. Eu acho que a maioria das pessoas aqui não seguem esse rapaz. Então, que diferença faz? Mas é isso, tamo junto. E até a próxima. Pelo menos. Não é psiquiatra. E é isso. Fazer o quê? O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme nos céus os meus olhos erguidos. Não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece e sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse